Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. É um grande prazer estar aqui hoje, uma honra fazer parte desse evento, fazer parte também da ESRI e compartilhar o conhecimento com você. A proposta de hoje é pensar grande, porque pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, então vamos pensar grande, vamos pensar global. E essa palestra ela é com base nas minhas experiências. Eu tenho 15 anos de experiência no comércio internacional e eu preparei o conteúdo pensando no contexto além do marketing, além do que a gente deve aplicar no marketing. Tudo que tem relação com a estrutura que nós devemos adotar quando nós pensamos no âmbito internacional. Antes, vou me apresentar. Então, vamos lá. Eu sou graduada, Gisele Cristofolini Schumacher, sou graduada em administração, com ênfase em comércio exterior, MBA em exportação e internacionalização de empresas, fiz uma especialização na Itália em administração e um mestrado em Direito e Negócios Internacionais pela Universidade Europeia da Espanha. Tenho vivências e experiências em negócios internacionais no Brasil, Itália e Portugal. E minha área de atuação é o comércio exterior, o comércio internacional também, o direito aduaneiro e agora iniciando com mediação em negócios internacionais. Quando nós pensamos em planejamento, e principalmente em marketing internacional, nós temos que ter um planejamento antes. E o planejamento ele está na expansão. Eu trouxe 4 pontos que a gente ouve muito, mas que às vezes são um pouco estranhos, assim, a maneira como as pessoas expõem o conceito deles no mundo, nos negócios. Então, assim, a globalização, o comércio internacional, o comércio exterior, a internacionalização, eles estão interligados. Mas é importante vocês entenderem que o comércio internacional, ele é o geral, a comercialização entre países. Já o comércio exterior, ele é as regras do nosso país, as regras nacionais, a nossa legislação brasileira, no nosso caso. E a internacionalização é uma marca, um produto, um serviço global. Quando esse produto, esse serviço, ele é conhecido em qualquer lugar, em outros países, da mesma forma do que ele é comercializado. Um exemplo básico de internacionalização já de imediato é o McDonald's. Nós sabemos que o McDonald's é conhecido mundialmente. É uma marca e para cada país ele tem as suas adaptações. Mas o McDonald's é um exemplo de empresa internacionalizada. Então vamos lá. Trazendo aqui o conceito da globalização. Quando falamos... uma outra coisa também que eu gostaria de fazer uma observação. Quando eu relato a questão exportação e importação, também é importante colocar como operações, porque não existem atividades de importação e exportação. Não há um KNAI para importação e exportação. Então é importante vocês entenderem que quando as pessoas falam, principalmente profissionais da área, operações, é porque é a definição correta para esse tipo de procedimento, né? As operações de importação, as operações de exportação. Então, atividades não está correta. Somente uma observação. Vamos lá. Globalização. O conceito da globalização, segundo José Dias Osório, pode se definir... Deixa eu passar aqui para vocês terem um slide. Nesse caso, não tem. Pode se definir a globalização como uma tendência mundial para a liberação de mercados de comércio e capital, aumentando a internacionalização das estratégias de mercados, de produção, de distribuição de empresas, rumo às mudanças tecnológicas. Esta mudança está acontecendo rapidamente nas barreiras comerciais internacionais e na modalidade de capital. O processo de globalização não se enquadra nitidamente no comercial e no financeiro, mas é uma tendência
que participa de todos os âmbitos sociais e público, criando redes internacionais de informação e políticas universais. Então, como exemplo aqui, nesse sentido da globalização, eu trago para vocês os processos de integração mediante, por exemplo, os processos de globalização política. Eles são integrados mediante tratados bi- ou multilaterais que são aplicados de acordo com as recomendações dos organismos internacionais, como a ONU, a OMC, o Fundo Monetário Internacional ou as organizações para a cooperação e desenvolvimento econômico. Então, isso é bem importante a gente definir na nossa mente, como que é a globalização. E agora, o comércio internacional. Ele surgiu na metade do século XVIII com a necessidade econômica de obter produtos e serviços encontrados em outros territórios. Iniciou a relação internacional para a troca e, consequentemente, a comercialização de mercadorias. Mercadorias e serviços entre os países, e essas operações comerciais são responsáveis pela economia de um país. Veja a importância do comércio internacional. E o comércio internacional também gera o aumento das barreiras comerciais por proteger o desenvolvimento de empresas locais e, desta forma, representa uma grande parcela do PIB. O comércio internacional permite que as empresas consigam comercializar mesmo quando há uma crise econômica, que é o que nós estamos vivendo agora, interna. Para entendermos o desempenho do comércio internacional em um país, é importante acompanhar a balança comercial. E no Brasil, a balança comercial, ela é publicada pelo Ministério da Economia. E o que é a balança comercial? É um indicador que registra as importações, as operações de importação e exportação de bens e serviços, e quando o saldo for positivo, consequentemente, significa que o país está exportando mais do que importando. E quando nós ouvimos falar que o saldo é negativo, está negativo, o valor das importações ultrapassa o valor das exportações. Vamos para o comércio exterior. O comércio exterior, ele é definido como regras em âmbito nacional que disciplinam e orientam as operações de importação e exportação. As normas são aplicadas aos procedimentos. Então, assim, alguns exemplos. Nós temos o direito aduaneiro, nós temos a tributação, nós temos a gestão relacionada ao despacho aduaneiro, a logística, o câmbio, a conversão de moedas, né, a entrada de divisas, que está relacionado aos pagamentos, as tarifas diferenciadas, e muitas vezes existe uma publicação de uma legislação para isso. Por exemplo, na defesa comercial, são medidas antidumping. As medidas antidumping, elas servem para proteger a indústria nacional. O regime ex-tarifário, por exemplo, também é aplicado e colocado em legislação. Esses regimes, eles permitem a importação de bens com redução no imposto de importação quando não há fabricação nacional. Também temos regras quanto à habilitação ao radar e para ter acesso ao Siscomex, que faz parte da emissão das documentações, licenças, no despacho aduaneiro. Essas regras, elas são aplicadas pela Receita Federal e também a legislação para isso. Então, é interessante a gente observar a importância da legislação no comércio exterior, no caso, legislação brasileira, porque nós estamos comercializando do Brasil para o mundo ou de outro país para o Brasil, né, no caso de importação. Na internacionalização, as empresas que internacionalizam suas operações, em sua maioria, passam por distintas fases de desenvolvimento, à frente do mercado local, até chegar aos ganhos da globalização. E aqui
Vale citar também as empresas que são fundadas no conceito de internacionalização, que são chamadas Born Globais. Eu já vou dar um exemplo para vocês. Com base nas fases da internacionalização, nós temos 3 tipos de empresa. As etnocêntricas, que mantêm um enfoque no mercado doméstico, com estratégias locais para comercializar seus produtos em qualquer mercado. Suas adaptações respondem às barreiras que podem ser apresentadas nos mercados e estão na etapa inicial de abertura para o mercado externo. Já as policêntricas ou multinacionais, que a gente ouve muito falar em multinacionais, são as empresas que mantêm uma diversidade ampla em seus mercados objetivos. Suas estratégias se baseiam no reconhecimento das diferenças culturais e os distintos mercados. Eles se adaptam a cada um deles, que está muito relacionado também às relações internacionais. Né? E as regiocêntricas e geocêntricas, ou empresas globais, que são empresas focadas em mercado regional ou global, que possuem uma grande variedade de produtos como marcas globais. Um exemplo, Coca-Cola. Essas empresas se concentram em negócios-chave para maximizar os lucros, suas estratégias de marketing e são padronizadas em grandes mercados de desenvolvimento, produção e comercialização. Também outro exemplo, a Havaianas. Gosto muito de dar esse exemplo porque há muitos anos atrás, quando eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos, eu vi a loja das Havaianas em Nova York, eu fiquei emocionada, porque realmente é a mesma. A loja que nós temos no Brasil, nós encontramos fora. O produto que nós temos no Brasil, nós temos fora. E lá ele é muito reconhecido. Inclusive, os europeus, os americanos, eles usam Havaianas, eles gostam de mostrar que eles estão usando Havaianas, eles pedem as Havaianas, né, como presentes para nós levarmos quando nós vamos visitar amigos, enfim, pessoas que têm essa cultura, né, que não é a brasileira, mas que gostam muito do produto brasileiro. Então é muito interessante a gente lembrar também da internacionalização por essas marcas. Uma vez decidido qual o mercado, o modelo de entrada poderá ser via exportação, franquia, sede em país estrangeiro para a fabricação de um produto ou parte dele, aquisição de filial ou alianças, que são as ações, joint ventures, que são aquelas parcerias de acordo comercial, né? E analisar as vantagens e desvantagens de investimentos, custos, tempos e conhecimento do mercado, produção, riscos, benefícios que o governo oferece. Tudo isso é internacionalização. E eu espero que esteja claro para todos. Dessa forma que eu coloquei, que eu tentei fazer de uma forma muito simples. Agora, um exemplo de de empresa Born Global. Eu achei muito interessante essa pesquisa. Ela foi feita. Essa pesquisa foi em base à expansão do LinkedIn. Os princípios Born Global são os que melhor explicam a tal trajetória. O curto espaço de tempo antes da internacionalização, o caráter inovativo das plataformas sociais e profissionais e a rápida expansão dos investimentos diretos externos que confirmam a aplicabilidade dessa abordagem teórica ao caso do LinkedIn. Então, se vocês quiserem ter acesso a essa pesquisa, ela é bem interessante no entendimento de uma empresa Born Global, no sentido de já nascer com essa visão global, internacionalizada. E o LinkedIn, ele é conhecido em diversos países, então você pode adaptar também o teu perfil em inglês, em outros idiomas, é bem interessante, né? Se a gente para analisar uma ferramenta que a gente pode usar sempre, todos os dias, e ela já nasceu internacionalizada. Então é isso. Dando sequência. Vamos falar de plano de expansão. O plano de expansão, aqui, é no pensamento do mercado externo.
os autores Verde e Van Heck propõem as seguintes perguntas. Por quê? Por que eu quero expandir? O que? Quais produtos, quais serviços que eu quero expandir? Como? Qual operação? Fazer uma exportação, uma importação, uma internacionalização? Como que eu vou fazer para expandir? E na trajetória, na estratégia de expansão, para onde vamos, em que mercado devemos entrar, que estrutura e organização devemos definir. E isso é muito importante nós entendermos também, eu adiciono aqui, essa questão da, ok, eu quero exportar para determinado país, mas eu tenho capital para isso? Eu tenho como exportar em grande escala? Eu tenho pequenas quantidades, eu vou iniciar com uma exportação simplificada, uma importação simplificada, quando é o caso de trazer um produto de lá para comercializar aqui, sempre deve ser analisada a empresa e a sua capacidade. Vou precisar importar máquinas para ter mais produção? Opa, se eu precisar importar mais máquinas para ter mais produção, eu tenho um regime especial. E esse regime especial me permite importar essas máquinas com uma redução de alíquota. Ou seja, isso vai impactar no meu orçamento também. Vou trazer uma máquina que vai me ajudar a ter mais produção e vai, consequentemente, possibilitar uma exportação em grande escala. Depois do início da comercialização, pode ainda, né, aumentar a escala da demanda ali, da fabricação do produto. Vou precisar de um exportador, de um investidor, desculpe. Quando se trata de serviços, tem investidor anjo para startups, então, assim, tem que focar, né? O meu produto, o serviço que eu vou exportar. Uma observação importante para fazer aqui nesse caso, a pessoa física, ela pode sim trazer um produto para uso e consumo. A pessoa jurídica, ela pode importar e exportar, desde que ela siga as obrigatoriedades, as regras, né, para esse tipo de operações. E aqui também eu cito, por exemplo, os brasileiros, principalmente, eles têm a cultura do jeitinho brasileiro. Então, muitas vezes, eles testam primeiro a venda. Eu vou fazer a venda, eu já estou comercializando com outros países, vou levar o produto na mala, enfim, eles vão testando possibilidades de comercialização, até ter um problema, e ali, muitas vezes, o prejuízo é tão grande que nunca mais conseguem fazer nenhum tipo de comercialização nesse sentido. Mas o que acontece? Nós, brasileiros, nós não temos na cultura, assim, o plano, a questão do planejamento. O brasileiro, geralmente, ele já vai diretamente para as vendas. E até muitas vezes desconhece o marketing, desconhece que o marketing precisa de um investimento, né? Ele não é uma técnica de vendas em si. E também eu adiciono aqui que a Priscila falou sobre liderança nas organizações, a professora Priscila, a professora Simone falou sobre os direitos humanos. Isso tudo também está relacionado ao planejamento, porque eu vou detalhar um pouquinho mais, mas vocês vão ver como tudo isso está alinhado. E quando uma empresa adota, em primeiro momento, entender, ter as informações necessárias para comercializar, primeiro, entender tudo que ela precisa fazer, ter todo o passo a passo, ter um planejamento completo, sim, aí ela vai estar apta para comercialização, tanto na importação quanto exportação e internacionalização, porque ela vai se preparar para o mercado. E, claro, né, isso também envolve riscos, muitos investimentos, né, tanto de pessoas qualificadas, investimento na equipe, como o investimento no produto ou serviço que vai ser comercializado. Aqui eu adiciono também que há a legislação para exportação de serviços, importação de serviços, tem uma tributação para isso. Então, tem muitas pessoas que prestam serviços, importam, exportam.
e muitas vezes não tem conhecimento que há um procedimento especial para isso. As exportações, elas podem ser feitas diretas, indiretamente, via trading, e o fato de você exportar não significa que você está internacionalizando. A exportação significa que você está comercializando o teu produto com outro país, né? Então tem essas diferenças. E também tem a questão dos órgãos anuentes, né, exigências, por exemplo, da Anvisa, o tratamento administrativo, as licenças necessárias. Na logística, temos que escolher qual modal, né? Eu vou fazer com marítimo, aéreo, e nesse caso de comercialização em grande escala. Quando for menor, tem a possibilidade de comercializar, sim, mas não são todos os produtos, né? Nós temos que se atentar, porque tem uma regra de até no máximo 30 quilos, então tudo isso tem que ser avaliado. No contrato comercial internacional, as questões jurídicas, as cláusulas, os incoterms, que fazem parte, que podem auxiliar, sim, na definição ali de como será a negociação. Enfim, tudo isso, eu citei alguns exemplos, mas tem bastante coisa, inclusive as penalidades, né, que fazem parte quando a gente excede, por exemplo, o limite, né, o tempo de afretamento de um container, na operação de embarque e descarga, e isso pode afetar no valor final da mercadoria, pode afetar no projeto internacional que está sendo executado. Então, temos que nos atentar a todos os procedimentos, a todos os detalhes que envolvem uma negociação, um projeto, enfim. Agora eu vou falar da gestão de recursos humanos. E isso é muito importante, porque antes de nós pensarmos no marketing, nós temos que pensar, por exemplo, nas pessoas que vão trabalhar com a gente no marketing, né? Então, antes de a gente pensar na comercialização internacional, entender ali todo o planejamento das regras específicas e o foco e tudo mais que a gente vai determinar, é importante nós termos uma equipe qualificada, entendermos de pessoas. E aqui na América do Sul, até pouco tempo atrás, a gestão de RH, de recursos humanos, era vista como um custo a mais e não como um investimento. E tinha um baixo preparo profissional. Então, dar a devida importância à gestão do RH não fazia parte da cultura brasileira. E é importante a gente falar sobre isso. A gestão internacional de recursos humanos implica em relacionar o fenômeno da globalização em sua forma de internacionalização dos mercados e das organizações de seus trabalhadores. Ou seja, além de conhecer a cultura e valores dos colaboradores, também faz parte a seleção de pessoas no internacional ou expatriação de funcionários, enfim. No contexto internacional, o RH no contexto internacional, seria a globalização por uma perspectiva relacionada com as organizações. Já o RH por sistema, subsistema, permite relacionar estratégias, políticas e práticas de recursos humanos no âmbito internacional. Se refere ao processo de ajuste e desenvolvimento que enfrentam as organizações e que corresponde às exigências da globalização. E cito aqui as fases da internacionalização que eu citei. E as demandas do RH. Quando pensamos na diversidade, cultura e gestão de pessoas, podemos considerar, na atualidade, o elemento principal da gestão internacional de RH, o Management International, pois é a partir de prospectar, analisar, administrar a diversidade e as diferenças culturais e de valor no sentido das dimensões organizacionais e individual que se terá maior êxito nas empresas. Então, antes da gente pensar em tudo que a gente, como hábito nós temos, né, de cultura, pensar primeiramente na venda ou também no marketing, nós temos que pensar na estrutura. A estrutura da empresa, o que eu tenho, quais são as pessoas
trabalham comigo a gestão do RH, né, no sentido de ter as pessoas certas para trabalhar naquele departamento, naquele projeto, e aí sim, também, produto, o desenvolvimento do produto, o mercado que eu quero chegar, quais países eu quero comercializar, né, como que eu vou competir. Então, acho bem importante citar isso. Podemos definir a gestão internacional de RH em 3 grandes áreas ou visões. Institucional, jurídico, que tem relação com a definição e alcances, as normas, leis, estatutos, códigos, que tem sobre a gestão internacional do RH. Por exemplo, as expatriações, deslocamentos, a estratégica, talvez o mais desafiador, que resume mudança organizacional planejada, e a humana, que é a visão dos trabalhadores, responsabilidade social interna, respeito pela diversidade, tratamento decente em termos de grandes acordos globais em prol dos trabalhadores. Quem já teve experiência em trabalhar em multinacionais que vieram de fora e foram implementados no Brasil, com certeza teve uma gestão de RH diferenciada, teve um tratamento diferenciado das empresas que são nacionais e que depois se tornam globais, porque as empresas que vêm de fora, muitas vezes para o Brasil, já vêm com essa visão e já implementam treinamentos, já colocam os funcionários a par da visão da empresa, do que será implementado e do que deve ser feito pela equipe. Então, agora o Brasil também está implementando isso, graças a Deus isso vem mudando, mas é muito importante a gente falar sobre essas questões. Mais um pouquinho, gestão de recursos humanos. No contexto de Downing, o que diferencia a gestão internacional de RH da gestão de RH doméstica seria mais funções e atividades a realizar, perspectivas mais amplas, maior participação dos empregados, exposições a risco, mais influências externas. E, na atualidade, considera-se a gestão internacional de RH eficaz quando cumpre as funções de assessoria, avaliação, planejamento, ou seja, não haveriam muitas diferenças nas funções de RH do mercado nacional ou internacional, mas a gestão internacional ela é mais complexa. Agora eu falo também, relacionado a isso, a importância da interculturalidade. A gente fala tanto em comercializar com outros países, fala-se do marketing, de saber lidar com outras culturas, de vivenciar essas culturas, e é muito importante a gente falar da cultura no sentido de quando são colocados estereótipos. Entrando no assunto de negociação e do marketing, segundo os autores Bird e Metcalf, diferentes características culturais podem ser classificadas em 12 dimensões, e essas dimensões permitem analisar e classificar qualquer cultura sem cair na armadilha dos estereótipos. Quem já teve vivência internacional, quem já trabalha com negociações, quem tem relações internacionais com outros países, com certeza já sentiu o que são esses estereótipos, principalmente mulheres. Eu diria assim, que na negociação, essa área já é um pouco mais machista, né? Eu diria que muitos homens preferem negociar com homens, né? As mulheres, elas têm um grande desafio. Mas, quando se trata de estereótipos, nós, mulheres brasileiras, infelizmente, temos que ouvir alguns comentários, ouvir algumas colocações que são inadequadas, principalmente quando se trata no âmbito profissional, no âmbito de um projeto internacional. Então, a gente tem que saber lidar muito bem com isso, com essas divergências e essas colocações inadequadas, mas elas acontecem o tempo todo e é uma realidade.
Então, eu trouxe aqui para vocês essa importância que seriam esses 12 tópicos, com enfoque nas negociações, nas orientações, na seleção dos negociadores, que seria habilidade versus status, a influência das aspirações individuais, o processo de tomada de decisões, a organização do tempo, isso inclui os prazos também, a prospecção ao risco, que seria a tolerância e a aversão ao risco, né? E os fundamentos da confiança, que seriam o contrato versus a confiança. A preocupação pelo protocolo, formal e informal, e o estilo de comunicação, sobre contexto e autocontexto. A natureza de persuasão, e nesse caso poderia ser até o ganha-ganha, a negociação, quando ela é interativa, existe o ganha-ganha. Quando ela é distributiva, um ganha, outro perde. Né? E a forma de acordo, que ele pode ser explícito e implícito, que se refere principalmente a uma informação que está subentendida. Explícito indica uma informação expressa, clara e compreensível. E um exemplo dessa importância da interculturalidade é, por exemplo, na China. A margem de negociação é bastante ampla. O negociador chinês, ele se ofende se não obter abundantes concessões. Percebe-se a vinculação contratual com o início de futuros negócios baseados em uma relação comercial dinâmica e não como o término de um processo. E aí tem várias colocações para muitos países, mas eu estou trazendo só um exemplo aqui, mas em aula eu costumo colocar isso mais detalhado. Agora vamos entrar no assunto, nosso tema inicial, da proposta, que é o marketing internacional, e eu trago para vocês a diferença do internacional para o nacional. O marketing nacional se apoia em um processo já bem estabelecido, geralmente aplicado à cultura e costumes locais. O marketing internacional demanda pesquisa e estudos do mercado externo para que o produto e o serviço possam ser direcionados estrategicamente. Na América Latina, em determinadas ocasiões, se traduz o marketing como mercadologia, comercialização, mercadotecnia, e o termo marketing goza de um amplo reconhecimento internacional, sendo utilizado amplamente no campo acadêmico e profissional. Agora vamos falar de plano de marketing. Então, primeiramente, eu vou falar do plano de marketing, e eu estou citando um deles hoje, no âmbito geral, assim, nacional. E tem uma frase que eu gosto muito, que é em inglês, que fala o seguinte: plan your work, work your plan. Ou seja, planeje o seu trabalho e execute o seu plano. Isso significa que não adianta fazer todo o processo de planejamento e criar o plano de marketing se ele não for colocado em prática. E para colocar uma boa campanha em prática, é recomendável dividir o plano de marketing. E aqui eu vou citar, por exemplo, o plano operacional, que deve constar ações direcionadas na execução das estratégias, podendo ser atividades que devem ser desempenhadas, o prazo de execução de cada atividade, as maneiras que serão executadas, quem são os responsáveis, qual é a equipe designada e qual é o orçamento para a execução de cada atividade. Para engajar a equipe na execução, é importante que os documentos do plano de marketing e dos planos de ação estejam claros e disponíveis para todos os envolvidos. Quando a equipe sabe o que deve fazer, o prazo e o propósito deve fazer com o prazo e o propósito, o envolvimento e a motivação da equipe são maiores, com certeza. Agora vamos para o plano de marketing internacional. E aqui nós temos as perguntas novamente, porque elas são essenciais para elaborar o plano de marketing internacional, definir a estratégia e a expansão e a comercialização.
Então, nós temos que perguntar: onde? Que países e mercados são os mais atrativos para o meu negócio? Gama de oferta de produtos, serviços e posicionamento atual. A quem? Quem são os principais players em cada um desses mercados? Quem são os principais clientes, distribuidores e outros agentes? O que? Que marcas, soluções, produtos e gamas serão as mais atrativas e a que preços? Como? Qual o modo de entrada preferencial para este mercado? Fazer via operação de exportação, parceria com o empresário local, de que tipo? Investimento no exterior? Se sim, com qual parceiro? Como dar a conhecer a empresa e seus produtos? Definida a estrutura, a estratégia de internacionalização da empresa e o modo de entrada deverá definir os objetivos, o posicionamento de seus produtos para cada um dos mercados, ou seja, o market mix. Então, vamos falar do market mix agora. As ferramentas do market mix, se fala muito, e acredito que muitos conheçam, 4 grupos básicos conhecidos internacionalmente, que foram criados pelo McCarthy, que são os 4 P's, que em inglês é Product, produto, Price, preço, Place, que é distribuição, e Promotion, que é a promoção, que foi substituído recentemente por comunicação. Mas aqui eu trago para vocês uma atualização. Na 14ª edição do livro de Administração de Marketing de Philip Kotler, ele propõe rediscutir os 4 P's, já que na atualidade os mesmos não se aplicam em todos os tipos de produtos, bens e serviços. E aí, segundo Kotler, o marketing de serviços, que deveria trabalhar 8 P's. Então, seriam os elementos dos produtos, os processos, o lugar e tempo, os preços, as promoções, que estão relacionadas também à educação, a evidências físicas, as pessoas, a produtividade e qualidade. E seguindo nesse raciocínio, nós teríamos então as pessoas, os novos 4 P's, né? Seriam as pessoas, processos, programas e performance. Então, unindo com o McCarthy, teremos 8 P's, né? Produto, preço, ou place, que é a distribuição, a promoção, que foi substituída pela comunicação, enfim, pessoas, processos, programas e performance. Para Kotler, pessoas se refere ao esforço interno e ao sucesso do marketing interno. Os consumidores deverão ser analisados não apenas como um número. Processos representa para Kotler toda a criatividade, disciplina e estrutura necessária para a gestão de marketing. E os programas refletem as ações dirigidas ao consumidor. Englobam ainda os antigos 4 P's e todas as suas atividades. E a performance está relacionada às ações que podem ter resultados na empresa. Aqui também eu cito as 5 formas competitivas de Michael Porter, que talvez muitos de vocês, acredito que todos que já tenham lido algo sobre marketing já tenham visto essas 5 forças competitivas. Mas quem ainda não estudou, é muito comum, em todos os estudos do marketing eles fazem citações dessas 5 forças, que elas estão relacionadas aos fornecedores, concorrentes, clientes, produtos substitutos, que é a identificação de produtos concorrentes futuros, e os novos entrantes, que é a identificação, tipos de clientes, estratégia, o marketing mix que a gente citou agora. Vamos para a pesquisa de mercado. É muito comum as pessoas pensarem em marketing já pensarem na pesquisa de mercado. E aqui, no resumo,
Quais são os tipos de pesquisa de mercado? Os estudos de mercado podem variar de acordo com o objetivo da pesquisa e o perfil do público. Os principais tipos são o hábito de consumo, que essa pesquisa é com foco no público de uma marca e geralmente é realizada para conhecer melhor os clientes de uma empresa e a partir de dados de consumo é obter as vantagens e com esse estudo oferecer as possibilidades de criar estratégias de vendas e marketing. Está extremamente alinhada às expectativas de um grupo de consumidores específicos. É possível identificar em quais redes sociais sua marca terá mais resultados, qual o melhor modelo de negócios conforme a necessidade, qual é a estratégia de precificação a adotar, também é possível nos hábitos de consumo. Na questão da força da marca, nesse caso, o foco da pesquisa é a marca, e o propósito é medir a atenção que a sua empresa recebe em relação aos concorrentes e descobrir elementos positivos ou prejudiciais em suas ações de branding. Na satisfação dos clientes e consumidores, pesquisa com base em uma análise de feedbacks. Nesse caso, seriam pesquisas enviadas por entrevistas, via formulários, por exemplo, né? Seria mais ou menos esse tipo de satisfação em pesquisa. A satisfação dos colaboradores, as pesquisas internas com foco nos colaboradores, quando a equipe do trabalho está alinhada com os valores e processos da empresa, e os reflexos são positivos dentro da empresa e no contato com o cliente. Por fim, para saber qual pesquisa de mercado é a mais adequada para o negócio, primeiramente, eu devo focar na empresa. Então, mais uma vez, o planejamento. Vamos lá. Vamos seguir agora para marcas. Aqui, eu gosto muito de falar sobre marcas porque ela está ligada ao comércio internacional, ao comércio exterior, à internacionalização e ao marketing. Então, tudo isso está alinhado às marcas. Tem essa seguinte frase que eu também gosto muito: o branding constrói marcas fortes e as marcas fortes geram resultados para os negócios. A marca é definida pela Associação Americana de Marketing como um nome, termo, símbolo ou desenho, ou uma combinação deles que identifica bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferencia dos concorrentes. Seguindo, mais um conceito importante. De acordo com Chip Bell, autor de livros que são sucesso em vendas na área de serviços a clientes, para as empresas, a devolução do cliente está relacionada com a experiência que elas oferecem. Aqui, o foco é o sentimento que a marca proporciona, a experiência. Ter ótimos produtos é o preço de entrada. As pessoas não são devotas a produtos, elas são devotas a uma experiência, disse Bell durante sua palestra na North American Conference on Customer Management. E Bell também aponta que uma marca bem construída e administrada dota uma empresa e suas ofertas de continuidade e permanência no tempo. A marca ajuda a ancorar e posicionar, diferenciar a oferta na mente dos consumidores e permite administrar a mudança do produto e dos processos. Bell explicou que para proporcionar uma ótima experiência não basta conhecer necessidades e expectativas dos clientes. Também é necessário conhecer suas esperanças e aspirações. E agora eu gostaria de colocar um vídeo que traz as principais marcas de 2021. Essa consultoria foi feita pela Interbrand. E esse vídeo é muito interessante, porque conforme a gente vai visualizando as logos das marcas, a gente vai tendo um sentimento.
vai tendo uma experiência sobre essas marcas. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Rapidamente, é um vídeo super curto. Vocês estão vendo? Só me sinalizam se está tudo ok para que eu possa continuar. Por gentileza. Espero que esteja, porque aqui realmente, para mim, está aparecendo. Caso não esteja, por gentileza, me sinalizem, tá? Eu vou dar continuidade. E aí, como é que foi a experiência? Espero que todos tenham conseguido ver. Qual que é a sensação quando vocês veem essas marcas? Qual é o sentimento que elas despertam em vocês? E essas marcas, elas são internacionalizadas, são marcas globais, são marcas que são conhecidas e que nós temos muitas delas, né, na nossa casa, no nosso dia a dia, nós trazemos muitas delas conosco. Então, eu achei muito interessante compartilhar esse vídeo, essa pesquisa do Interbrand. E para finalizar, eu trago uma reflexão. Essa reflexão é a filosofia de vendas. A filosofia de vendas sustenta que para a conquista de intercâmbios bem-sucedidos, as organizações devem desenvolver estratégias agressivas de vendas. As entidades que seguem essa filosofia centram seus esforços em vender o que produzem e não em produzir o que desejam os consumidores. Então, eu gostaria de colocar essa reflexão e chamar a atenção, porque tem diferenças, né? Em tudo que a gente falou hoje e para esse tipo de filosofia. E aqui, por fim, relacionado a tudo que nós vimos, eu deixo essa frase: que sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só, e sonho que se sonha junto é realidade. E essa realidade
faz parte de tudo que foi falado hoje. Quando nós temos uma boa gestão, um bom planejamento, quando nós nos preocupamos com as pessoas, com que nós despertamos nas pessoas para desenvolver a internacionalização, a exportação, a comercialização internacional e também a experiência que o nosso produto proporciona, a experiência que o serviço traz, né, para o tomador, o exportador, no caso do serviço, quando ele presta esse serviço também. Então, também é muito importante. E muito obrigada. Eu vejo vocês na Escola Superior de Relações Internacionais. Espero que vocês se tornem alunos, e também agradeço pela conexão e a participação de todos, principalmente aos alunos que estão assistindo também e aos futuros alunos. E agradeço à Escola Superior de Relações Internacionais, principalmente ao nosso diretor, o Guilherme, pela oportunidade de participar deste evento. E eu finalizo essa palestra com muita satisfação.